Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 17, para fazermos a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dar-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feristes o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá-Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença em oração. E fazemos em nome de Jesus Cristo, rogando que encontremos diante do Senhor o Teu favor e a Tua graça. Nesse momento em que abrimos a Tua palavra, ó Deus, tendo lida, pedimos que o Teu Espírito venha sobre nós, nos auxiliando para trazer a Sua iluminação aos nossos corações e à nossa mente, nos fazendo assim compreender a verdade contida na Tua palavra. E não somente isso, Deus, aplicando em nossas vidas, porque reconhecemos a nossa imensa dificuldade de vivermos aquilo que o Senhor nos ordena. Mas te louvamos porque Tu nos enviastes, Tu nos destes o Teu Santo Espírito, que nos capacita, aplicando em nós toda a verdade revelada da Tua palavra. Que nesta noite o Senhor venha falar aos nossos corações, as nossas necessidades, venha nos confrontar com a Tua palavra, venha nos exortar, venha nos trazer o consolo do Senhor, venha nos trazer a orientação e a edificação do Senhor para as nossas vidas. Assim oramos a Ti nesta noite e o fazemos em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, agora e sempre. Amém. Irmão, você já parou para pensar o quanto que você conhece de si mesmo? Para alguns, essa pergunta parece ser um tanto que de fácil resposta. No entanto, como disse o profeta Jeremias, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa verdade também é apresentada pelo autor aos Hebreus, que diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O que mostra que as intenções e as verdadeiras motivações e os pensamentos do nosso coração nem sempre estão evidentes a nós mesmos. Algumas vezes somos tomados de surpresa ao reagirmos, irmãos, de maneira tão surpreendente em certas situações extremas da vida, ou simplesmente no nosso cotidiano. Essa nossa reação, essa atitude, pode revelar como está verdadeiramente o nosso coração. Veremos essa realidade na vida do povo de Israel, em sua caminhada pelo deserto, nas provações às quais o Senhor os submeteu, como disse Moisés em Deuteronômio 8, 2b, para humilhar, para provar e para saber o que verdadeiramente estava no coração do povo, se eles guardariam ou não os mandamentos do Senhor. Assim como Israel, nosso Deus muitas vezes, irmãos, nos submete aos desertos da vida,
para nos provar e revelar o nosso coração, bem como trabalhar em nós e nos aperfeiçoar para a sua jornada, e assim nos capacitar para melhor servirmos a Ele. É isso que evidenciaremos no texto lido esta noite. O texto está situado em Êxodo, capítulo de número 17, em que situa Israel em Refidim, logo após a partida do deserto de Sim. Essa seria a última parada do povo antes de chegar no Monte Sinai, onde Deus selaria a sua aliança com seu povo. No entanto, o povo mostrava que ainda não estava preparado, irmãos, para a possessão da terra da promessa que foi dada aos seus pais, na qual jurou dar como herança aos seus descendentes, nem tampouco para a missão de ser a luz para todas as nações. Essa era a segunda vez que, depois de saírem do Egito, Israel passou por grande sede. A primeira está registrada no capítulo de número 15, versos 22 ao 27, na qual, depois de caminharem por 3 dias no deserto de Sum, não encontraram água, e então murmuraram contra Moisés e contra o Senhor. E Deus ali então providenciou água para saciar a sede do seu povo. Devemos confiar em Deus, irmãos, e sermos gratos a Ele, desenvolvendo o contentamento cristão em todas as coisas e em qualquer circunstância. Repito, devemos confiar em Deus e sermos gratos a Ele, desenvolvendo o contentamento cristão em todas as coisas e em qualquer circunstância. Por meio desses versículos lidos nesta noite, destacaremos 2 atitudes que levaram o povo a pecar contra Deus e a trazer o juízo posterior de Deus sobre esse povo. E a primeira atitude negativa que o povo teve diante de Deus, irmãos, que o fez pecar contra o Senhor, foi a incredulidade. Israel ainda não havia aprendido a confiar inteiramente no Senhor. Deus havia mostrado o seu grande poder sobre a terra do Egito, enviando as 10 pragas. Deus havia aberto o mar vermelho diante dos seus olhos, mas os olhos dos seus corações ainda estavam vedados para a grandeza e a majestade do Senhor. Ele também havia abatido os inimigos do seu povo, sepultando-os no fundo do mar. Porém, tinha sido dominados e derrotados por um inimigo ainda muito maior, a falta de fé e confiança no Senhor libertador e provedor, que os libertou e os conduziu nas dificuldades e incertezas do deserto. Irmãos, o que é a incredulidade então? Como diz, ela é a falta de fé. Fé em Deus, fé em sua infinita sabedoria, irmãos, em seu poder insondável, em seu cuidado amoroso, em sua misericórdia infinita e em seu grande amor incomparável. Como Israel, por vezes somos incrédulos, mesmo tendo experimentado, irmãos, o poder e a maravilhosa graça do Evangelho. Em momentos de lutas e sofrimentos, duvidamos da compaixão amorosa do Senhor por nós. Esquecemos-nos das promessas do Evangelho, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. E mais, não temos sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Hebreus 4, 15. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz, disse o Senhor Jesus. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Por fim, como disse o apóstolo Paulo, nele digo, no qual fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme, eu acrescento, o sábio conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. O povo, durante a peregrinação, irmãos, no deserto, teve que enfrentar esse duro inimigo que foi a incredulidade. O povo, por vezes, desacreditou de que Deus estava entre eles, de que Deus estaria cuidando de maneira providencial do seu povo.
E isso fez com que o povo, por causa da sua incredulidade, irmãos, cometesse um segundo pecado, uma segunda atitude que fizesse com que o povo pecasse contra o Senhor. E a segunda atitude do povo que fez com que eles pecassem contra o Senhor é a atitude da murmuração. A segunda atitude pecaminosa de Israel era a da reclamação, irmãos. Um espírito murmurador e descontente é um grande pecado contra Deus. Observe a exortação de Paulo, por exemplo, aos Filipenses, do capítulo de número 2, versículo 14, em que ele diz: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. A lembrança que ele traz em mente, o apóstolo, era da murmuração no deserto. Números 11, em particular, nos dá um vislumbre do descontamento do povo e a reação de Deus a esse pecado. O contexto imediato, no capítulo 10, em que Deus ordena a confecção de 2 trombetas de prata para a convocação do povo, a partir em marcha. O versículo 8 diz que, tocada a trombeta em suas guerras e solenidades, nos sacrifícios e holocaustos, seria um estatuto perpétuo nas futuras gerações, por lembrança ao vosso Deus. O texto termina dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. O que Moisés anuncia, irmãos, é que Deus está entre o seu povo, seja na nuvem que cobriu o tabernáculo, conduzindo-os na caminhada do deserto. Ou seja, a soar as trombetas, afirmando a sua presença contínua e sua prontidão em vir em auxílio do seu povo. O capítulo de número 10 termina com essas palavras, versículos 35 e 36. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Esse é um belo retrato da provisão e da proteção e da presença de Deus com o seu povo. O início de Números 11 forma um contraste com esse texto, porque o texto nos diz: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-os, o Senhor acendeu a sua ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu as extremidades do arraial. Números 11 nos mostra que o descontentamento, irmãos, a murmuração e reclamação acarreta o que essas coisas acarretam e por que ela é tão grave assim. Primeiro, murmurar implica esquecer-se da presença de Deus e das suas bênçãos. O povo de Israel, quando murmurava contra o Senhor no deserto, eles simplesmente estavam demonstrando que eles haviam esquecido que Deus estava entre eles. Eles haviam esquecido que Deus habitava entre eles, de que aquela tenda que Moisés havia construído era exatamente a representação viva e visível de que Deus habitava, de que Deus estava entre o seu povo. Ao murmurar também, eles haviam se esquecido, irmãos, das inúmeras bênçãos que Deus já havia distribuído ou enviado sobre o seu povo. Nós veremos mais adiante, depois que o povo sai do Sinai e começa a caminhar em direção à terra da promessa, inúmeras serão as vezes em que o povo murmurará contra o Senhor. Isso demonstra que facilmente o povo de Israel havia esquecido dos feitos de Deus em seu favor. Havia esquecido que lá, depois da saída do deserto, Deus já havia enviado água no deserto para eles, Deus já havia enviado o maná, Deus já havia enviado as cordonizes do céu. Eles esqueciam constantemente aquilo que Deus havia feito no passado em seu favor, e isso fazia com que eles murmurassem perante o Senhor. Segundo, a murmuração está ligada à nossa incredulidade, pois questionamos não apenas a providência, mas também a provisão de Deus. Conforme lemos em Números 11, Deus, em sua graça, proveu codornizes para o povo comer. Quando murmuramos, irmãos, não cremos que Deus está no controle e questionamos sua capacidade de cumprir as suas promessas dadas em sua palavra. No fundo, isso é falta de fé. Nosso descontentamento questiona a soberania de Deus, mostra nosso fracasso em nos submetermos ao seu senhorio e é merecedor do grande castigo divino. A murmuração, irmãos, é um grande pecado contra Deus.
James MacDonald, em seu livro Senhor, transforma a nossa atitude antes que seja tarde demais, adverte-nos dizendo que reclamar é uma escolha de atitude que, se não controlada, fará definhar nossa capacidade. Veja bem, fará definhar nossa capacidade de experimentar alegria e gratidão genuínas na presença do Senhor. Meus queridos irmãos, o oposto da murmuração é o contentamento cristão. Jeremias, o importante autor puritano do século XVII, em sua monumental obra, A Joia Rara do Contentamento Cristão, assim definiu o contentamento cristão. Ele diz: contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paterna de Deus em toda e qualquer situação. Repetindo, contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paterna de Deus em toda e em qualquer situação. E como alcançar então, irmãos, esse contentamento? William Barclay, em seu livro O Segredo do Contentamento, afirma que a busca por uma felicidade fundada nas circunstâncias da vida e coisas dessa vida gera em nós, irmãos, apenas duas coisas: inquietação e descontentamento em nossa alma. O autor cita um homem que todos nós conhecemos, que escreveu e pensava que a vida não era uma busca constante por algo diferente ou além daquilo que a vida lhe havia oferecido. Este homem foi o apóstolo Paulo, o qual disse: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experimentado, já tenho experiência, tanto fartura como fome, assim abundância como escassez. Ele conclui então dizendo que tudo posso naquele que me fortalece. Paulo revela a verdadeira fonte do contentamento cristão, irmãos. Ele diz nesse texto que a verdadeira fonte do contentamento cristão é Deus. Deus é a verdadeira fonte do contentamento cristão. Por isso ele pôde afirmar mais adiante no mesmo capítulo que Deus em Cristo suprirá todas as necessidades do seu povo. Por isso John Piper afirmou: Deus é mais glorificado em nós, irmãos, quando somos mais satisfeitos nele. Assim, vemos que a maior motivação da vida do cristão, irmãos, é buscar a Deus e gozá-lo para sempre. O que reflete a famosa oração de Santo Agostinho: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Nós percebemos então, irmãos, nesse texto de Êxodo, que o povo de Israel demonstrou essas duas atitudes negativas diante do Senhor: a atitude da incredulidade e a atitude da murmuração. O povo se mostrou incrédulo, mesmo diante das grandezas que Deus já havia operado, tanto no Egito, como durante a peregrinação no deserto. E por vezes nós pensamos que a incredulidade foi algo particular e próprio somente daquele povo. E nos esquecemos que muitas das vezes nós somos como aquele povo incrédulo diante de Deus. Quando Deus nos coloca sob prova ou sobre o deserto da vida, nós, não diferentemente daquele povo, nós reagimos também com incredulidade. E por vezes nós também, como aquele povo, murmuramos contra Deus, em vez de demonstrarmos o contentamento no Senhor. E a fonte desse contentamento, como diz o apóstolo Paulo, é o Senhor.
Quando nós entendemos que a vida cristã é Cristo, que o sentido da nossa existência em Cristo, nós podemos declarar, como disse o apóstolo Paulo, o viver para mim é Cristo. Cristo deve ser tudo para nós, irmãos, e em nós. O motivo da nossa existência, o motivo de tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, o motivo de nós estarmos reunidos aqui, o motivo de nós perseverarmos nessa caminhada. Cristo deve ser a razão do nosso ser, da nossa existência. Cristo Jesus deve ser o nosso alvo. Concluindo, irmãos, um coração alegre é um coração confiante e contente, que reconhece e tem prazer no poder soberano e na bondade providencial do Senhor nosso Deus. Repetindo, um coração alegre é um coração confiante, não incrédulo, e contente, não descontente, que reconhece e que tem prazer, satisfação no poder soberano e na bondade providencial do Senhor nosso Deus em todas as coisas e em toda e qualquer circunstância. Que Deus, então, irmãos, por meio desse exemplo de Israel, nos ensine a crer nele, a confiar e a descansar nele, mesmo nos desertos da vida, mesmo diante da mais extrema dificuldade que viermos a passar. E que o nosso coração demonstre de que a nossa alegria, a nossa plena satisfação está nele. Não está nas circunstâncias dessa vida, não está em coisas materiais e terrenas, porque as circunstâncias são passageiras. Esta vida em si ela é passageira. Mas quando nós temos o motivo da nossa existência, o motivo da nossa alegria ao Senhor, nós então conseguimos demonstrar um coração alegre e feliz na presença de Deus. Que Deus nos conceda então a graça de vivermos de maneira confiante e contente diante dele. Que o Senhor assim nos abençoe.